nossas aulas. E a aula de hoje vai ser muito bacana. Você vai aprender a calcular potência de número real com expoente inteiro negativo. Isso mesmo, expoente negativo. Bom, da aula de potência, você viu que quando nós temos uma divisão de potência de mesma base, você repete a base, que é 2, e subtrai os expoentes. O expoente daqui é 1 e o expoente daqui é 2. O que nós vamos ter aqui? A base 2 e 1 menos 2, quanto aqui é 1 menos 2? Dá menos 1. Então, nós conseguimos aqui um expoente negativo. Então, é dessa situação que surge expoentes negativos. Quando nós fazemos divisão de potências, naturalmente é possível que apareça no cálculo um expoente negativo. Bom, mas aí vem a pergunta: e como calcular o valor de uma potência com expoente negativo? É isso que nós vamos fazer agora. 2 elevado a menos 1. Como o expoente é negativo, você não pode prosseguir o cálculo. Primeiro, nós vamos mexer nesta base. Mexer de que maneira? Nós vamos inverter a base, ou seja, a base que é 2 vai virar 1/2. Coloca-se o parênteses. E o expoente que é menos 1 vai virar 1 positivo. Mas não precisa escrever o 1. Então, 2 elevado a menos 1 resulta exatamente em 1/2. Vamos ver agora outro exemplo. 2 elevado a menos 2. O que nós vamos fazer aqui? Novamente, nós vamos inverter a base. Se a base é 2, ela vira 1/2. E esse 2 que é negativo fica positivo. Neste caso, agora nós vamos mais além no cálculo. Porque 1 elevado a 2 é 1. E 2 elevado a 2 é 4. Daí nós temos que 2 elevado a menos 2 é igual a 1/4. Vamos para mais um exemplo parecido com esse. Se você tiver agora 3 elevado a menos 2, o que nós vamos conseguir daqui? Novamente, nós vamos inverter a base. Toda vez que o expoente for negativo, você inverte a base. Se a base é 3, ela vira 1/3. Inverter a base é você colocar o número de cima para baixo e o de baixo para cima. Aí você pergunta, mas aqui embaixo não tinha nada. Quando não tem nada aqui embaixo, você considera como se fosse o 1. Então, o 1 vai subir e o 3 vai descer, entenderam? Porque quando o denominador, que é o de baixo, é 1, você não precisa escrever. Mas voltando ao cálculo, 3 elevado a menos 2 vai ser 1/3, com a base invertida, elevado a 2. Fazendo esse cálculo, 1 elevado a 2 é 1 vezes 1, que dá 1. E 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá 9. Então, 3 elevado a menos 2 vai ser igual a 1/9. Agora vamos ver um exemplo assim. Se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 2/3 elevado a menos 2. Isso daqui ia resultar em quê? Novamente, nós temos um expoente negativo. Então, nós vamos ter que mexer na base. De que maneira? Nós vamos inverter a base. Se a base é 2/3, o que acontece? O 3 vai para cima e o 2 vai para baixo. Compensação, quando você mexe na base, você troca o sinal do expoente, que era menos 2, e passa a ser 2 positivo. Sempre o expoente vai ser transformado em positivo para você continuar o cálculo. Continuando o cálculo, 3 elevado a 2 é 9 e 2 elevado a 2 é 4. Então, 2/3 elevado a menos 2 é igual a 9/4. Mais um exemplo. Se nós tivéssemos aqui 1/10 elevado a menos 3, o que isso ia resultar? Ora, novamente, nós vamos ter que mexer na base. Se a base é 1/10, ela vai ser invertida, ou seja, o 10 vai para cima e o 1 que estava em cima vem para baixo. Nesse caso, eu não vou colocar o 1 embaixo, porque não tem necessidade.
Em compensação, o menos 3 vai virar mais 3. Então, nós vamos ter simplesmente 10 elevado a 3, que por sua vez é exatamente 1000. Então, 1/10 elevado a menos 3 corresponde a 1000. De maneira geral, ou genericamente, como falamos, se você tem um número racional ou um número fracionário da forma a sobre b elevado a um expoente negativo menos n, você tem que fazer a seguinte alteração, como está mostrando aí no quadro. Você toma o b que está embaixo, coloca para cima da fração, o a que estava em cima você coloca para baixo e troca o sinal do expoente, que era negativo, e passa a ser positivo. Então, a sobre d elevado a menos n corresponde a b sobre a elevado a n. E aí você faz o cálculo normalmente com expoente positivo. Para fixar o assunto, vamos calcular o valor dessa expressão numérica. 3 elevado a menos 1 vai ser 1/3, porque eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Como o expoente é menos 1, vira 1 e não tem necessidade de escrever expoente 1. O próximo, nós vamos fazer 1/2 com a base invertida, trocando o sinal do expoente. O próximo nós vamos fazer menos 1/4 e o expoente que era menos 1 vira 1, não há necessidade também de escrever. Em seguida você repete 1/3, aqui vai ficar assim, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4, e ali você faz o jogo de sinal, menos multiplicando menos vira mais, e repete o 1/4. Então nós vamos ter uma soma de frações, na qual você tira o menor múltiplo comum de 3, 4, 4, famoso NMC, que vai dar 12. E divide 12 por 3 é 4, 4 vezes 1, 4. 12 por 4 é 3, 3 vezes 1, 3. E aqui também dá 3. Somando os numeradores, 4, 3, 3, nós vamos obter 10, dividido por 12. E ainda posso simplificar essa fração, tudo por 2. 10 dividido por 2 dá 5 e 12 dividido por 2 dá 6. Resultado final da expressão será 5/6. Bom, agora cabe a você resolver vários exercícios para fixar o assunto. Por aqui nós encerramos e até a próxima!